Fala galera, hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida de muitos de vocês. Eu, por exemplo, quando comprei a minha primeira impressora, eu tinha essa dúvida: como soldar? Como era o ponto ideal da solda? E como é que você começa soldando? Porque eu tive dificuldade. E eu procurei muito vídeo no YouTube, aí os caras dizem: ah, tem que fazer um cálculo de amperagem, que tem que ser tantos amperes para o material, por eletrodo. Aí, se for de dia, eu vi um que o cara dizia: se for de dia, você aumenta a amperagem, se for de noite, você diminui. Aí eu fiquei mais confuso do que sabendo. Tinha outro que dizia assim: não, você vai encostando o ferro, aí você tem que ir abaixando e puxando, abaixando e puxando, abaixando e puxando. Aí que eu embananava mesmo. Aí eu pensei: como é que eu, que sou ruim, que só não tenho coordenação motora nenhuma, vou conseguir soldar isso aí abaixando e puxando? Então eu vim aqui, na época, né, eu vim aqui com meu amigo Acris aqui, que tem essa oficina aqui, é acostumado a soldar faz tempo. Se ele não souber, eu também não sei. E agora eu já posso dizer que sei, então eu digo que ele sabe. Então eu vim aqui e ele me deu umas dicas, eu soldei aqui e aprendi a fazer com ele. Então hoje nós vamos, eu e ele vamos tirar a dúvida de vocês sobre algumas coisas sobre soldagem e ensinar como é que a gente vai começando ali, pegando ponto. Então deixa o like, já se inscreve logo e vamos lá. A primeira coisa que eu quero perguntar é o que quem quer começar nesse mundo de solda, fazer portão, essas coisas, precisa. O que é que a gente vai precisar para começar? Quais as principais coisas que não pode faltar? Logicamente, né, a primeira coisa, uma máquina de solda impressora Ou um transformador desse, né? ou transformador, que é o transformador de solda, né, de 250 amperes, certo? A máquina de solda de 165 amperes, Também não precisa ser também dessa. A minha, por exemplo, é de 130, então vai depender para quem começar, né? Que é a que você quiser, dependendo do seu orçamento. Todas elas, até agora que eu vi, são boas. exatamente. Uma lixadeira, certo? Uma lixadeira, a máscara de solda também que é imprescindível, né? Principalmente para quem está iniciando, a máquina de solda, máscara de solda automática, certo? Esses são os básicos para quem vai começar, certo? Vamos, vamos começar unindo essas duas chapas, que é uma chapa 18, certo? Então, vamos colocar aqui uns 130 amperes. Pronto, chegou nesse ponto. Por que 130 amperes? A gente viu aqui a questão da amperagem é o seguinte, é pela espessura do material. Então, se o material é mais grosso, essa chapa é de quantos milímetros? 1,3 milímetros. Pela experiência que ele tem aqui, vai derreter o eletrodo facilmente e não vai danificar o material. Ou seja, se for mais fino, um pouco menos de amperagem. Se for mais grosso, aí um pouco mais. Tô certo, doutor? É isso mesmo. Enquanto mais o material é mais grosso, mais a amperagem vai ser maior. Entendeu? Quanto a espessura mais fina, né? Então a amperagem vai ser Menor. menor. O que é que acontece? Se eu for soldar um metalon, que esse metalon aqui é de 0,95, ele não é nem 1 milímetro. Com uma amperagem de 130, ele vai, o que é que acontece? Ele vai furar. Por quê? Porque o material aqui é muito fino. Certo? Então, vamos usar aqui o primeiro ponto de solda para que a peça fique unida. Lembrando da importância da máscara, viu, galera? Quem nunca soldou, que for soldar sem máscara, tem uma chance muito grande de queimar a vista e dói bastante. Então, é importante ter uma máscara. A automática é mais fácil para quem está iniciando, mas pode ser também uma que já é escurecida. Fica um pouco mais difícil, mas já funciona. Pronto, um pontinho, segurou a peça. Vamos soldar a outra extremidade para que não fuja. Tá aí, galera, uma dica muito importante já para quem está começando. Olha, se você vai soldar, emendar uma peça igual essa, você faz um ponto numa extremidade e na outra. Por quê? Porque ela tende a abrir ou então fechar se você for soldando de um lado para o outro. Vou dar um ponto bem aí. Pronto, certo, galera?
O que acontece com a solda em chapa, né? A gente pode fazer um cordão direto? Não. Se a gente for fazer um cordão direto, vai aquecer a peça demais e a peça vai furar. Então, sempre devemos fazer um ponto de solda e em cima desse ponto de solda, mais ou menos na metade, fazer um novo ponto de solda. E assim sucessivamente até que chegamos ao final da peça, certo? No caso, pegando metade desse ponto velho para fazer metade nova, né? Exatamente. Certo. Pronto, aqui foi só feito a solda num ponto de solda, um ponto em cima do outro. Vamos aqui dar uma batidinha. Isso, galera, é uma coisa que eu tinha muita dúvida quando eu comecei. Por que que a gente tem que bater? Por que a gente tem que quebrar? Porque esse eletrodo que a gente usa é um eletrodo revestido. Ele tem uma casca que não faz parte da solda, reveste o eletrodo. E essa casca ela é transferida para o material. Quando você solda aqui, a casca fica em cima. E às vezes pode ter uma falha, aqui não tem, aqui está bem soldadozinho, se você observar está bem soldadozinho. Mas pode ter uma falha que a casca está cobrindo. E se você não quebrar e pintar a peça, ou não tratar direito aquela parte, não fizer uma lixagem, você não vai ver que aquele ponto ali, em vez de ficar soldado, ficou superficial. E a peça vai vir a quebrar depois. Então, a gente sempre bate assim para tirar a casca. A escama de peixe é um estilo de solda para quem vai fazer cordão. Dá certo no metalon? Não, não dá. O metalon é fino. Se eu for fazer uma solda contínua nele, ele vai furar com facilidade. Não precisa nem continuar muito, não. É só encostar demais. Imaginamos aqui, né, que seja a emenda de duas peças, certo? O zigue-zague funciona você trazendo a solda, certo? De uma parte da peça para cima da outra. Então você vai em modo zigue-zague, para lá, para cá, fazendo sempre no modo contínuo até chegar no final da solda, entendeu? Zigue-zague, para lá e para cá. O modo da espiral, imaginamos a emenda da peça, certo? Você vai fazendo uns círculos, até chegar ao final da peça. Esse aqui é o modo espiral, também vai ficar uma solda bem bacana. Bom, aumentamos aqui a amperagem para o máximo, né? Que é uma peça bastante grossa, né? De 1/8. Ou seja, ela vai aguentar. Então, aumentamos para 165 amperes, certo? E vamos lá. Da amperagem correta. Como a peça é de 1/8, mas está bastante desgastada, ela está muito enferrujada, certo? 165 amperes, está alta. Então vamos voltar aos 107 amperes e vamos tentar novamente. Pronto, esse aqui é o método zigue-zague, de um lado para o outro. Observe que ficou bem escamado. Essa aqui é a famosa escama de peixe. Ficou bem escamado. Quando ele fica bem escamadinho assim, ficou uma solda jóia. Apenas 107 amperes e soldou legal. Aí você pergunta, como é que a gente vai saber disso? Você vai saber disso na prática. Por isso, quando você comprar sua inversora, que você for começar, você pega um pedaço de ferro desse e vá derretendo o eletrodo, para você pegar a prática. A questão do eletrodo grudar é o seguinte, se você for com a mão leve para soldar, na hora que você vai fazer, o eletrodo estando frio, ele vai grudar no começo. Mas você vai pegando o jeito, você vai pingando ali, pingando, ele vai parar de grudar, entendeu? Então não tenha medo.
vá soldando. E essa questão da amperagem você vai descobrindo. Se você não quiser que fure a peça, você diminui um pouquinho, você vai ter essa sensibilidade. E se você quiser ver que a peça aguenta, você aumenta. Aí você diz, por que não soldar então só na amperagem baixa, já que não vai furar? Porque quanto maior a amperagem, quando você estiver soldando, mais forte a solda fica. Tô certo? Exatamente. Mais caldeada ela fica, então ela tem um poder de penetração maior. O metalon, como ele disse, é uma chapa fina. A gente vai ter que ter uma amperagem baixa e a gente vai ter que ter cuidado, porque ele aquece muito fácil e fura muito fácil. Então o método de soldar metalon é ponta a ponto. Nunca pode soldar metalon cordão contínuo, nem num pedaço desse pequeno, porque vai furar. Então é ponto a ponto o método certo. Aqui, o que a gente vai fazer? Sempre tem que ter cuidado. No tratamento bom da peça, você vai cortar a peça do jeito que você quer. E para quem puder ter um esquadro magnético desse aqui, vai ajudar bastante. Porque você não vai ter necessidade daquele esquadro, aquele outro tipo de esquadro. E aquele outro tipo de esquadro, ele não segura a peça. Então, é mais difícil você manter ela no esquadro. Com esse esquadro aqui, não. É muito mais fácil. Então, quem também puder ter um esquadro desse, é muito bom. Facilita muito. Lembrando que a gente não está recebendo patrocínio de ninguém, viu? Quem quiser patrocinar é só entrar em contato. Quando a gente bate, ó, principalmente quem solda metalon, tá vendo o furinho? É aquilo que eu disse, ó. A solda parecia bem íntegra, mas furou. A gente vai ter que dar uma emendada nessa parte aqui para o acabamento do metalon ficar perfeito. Olha aí. Show. Então é isso, galera. Esse aqui foi o vídeo que a gente fez para ensinar vocês como começa a soldar, os principais pontos e o que precisa. Fique aí com a gente, se inscreva para os próximos vídeos, viu? Vamos ter projetos muito bons. Não percam.